Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like para no final você não esquecer. E se você por acaso ainda não é inscrito no canal, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, ou se você assiste os vídeos mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, é muito fácil, é bem rapidinho. Só clicar no botão que tá escrito inscrever-se para você já ser inscrito no canal e não perder nenhum vídeo que sai aqui. Já peço para você também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E bora pro nosso devocional de hoje. E eu gostaria de falar com vocês sobre algo que eu acho que todo mundo vive, todo mundo tem um pouco ou bastante. Às vezes a preocupação que a gente tem com alguma coisa. Você é uma pessoa que também vive preocupado. Acredito que a preocupação, assim, é normal da vida. A gente ficar preocupado com algumas coisas. A preocupação em excesso, ela nos causa algumas coisas que talvez ao longo do tempo não vão ser muito boas para nós. Ansiedades. Eu tava pensando aqui, como eu falei, né? Eu acredito que seja normal a gente ter ali um pouco de preocupação com as coisas da vida, que nós somos humanos, né? Nós não enxergamos o amanhã, não entendemos algumas coisas, então isso nos traz uma certa preocupação, né? De ficar pensando realmente no que pode acontecer, no que vai acontecer, e realmente trazer aquela preocupação, às vezes em coisas mínimas ou em coisas maiores para nossa vida. O que eu tava pensando e me peguei me perguntando justamente o que a preocupação te faz viver. Aonde a preocupação ela te leva? Existem pessoas que não têm preocupações, elas vivem com preocupações. Pessoas, às vezes, ela não tem ali um episódio ou outro que ela fica um pouco mais preocupada com alguma coisa ou algo assim, mas a pessoa, às vezes, ela vive na preocupação, ela vive, ela anda preocupada. Ela até fala a questão da ansiedade. E ela fala assim, não andeis ansiosos, né? Não quer dizer que você não vai ter uma ansiedade ali com alguma coisa. Mas você andar ansioso, ou seja, ali toda hora você tá sempre ansioso com alguma coisa. Eu também trouxe um pouco disso, a questão da preocupação, né? De, às vezes, a pessoa ela não se preocupar ali com uma coisa ou outra, mas ela andar preocupado sempre com as coisas. Então, isso não é muito benéfico para a nossa vida, né? Para a nossa saúde, seja ela mental ali mesmo, para o nosso corpo. E algo que me veio na mente esses dias, que eu até me lembrei muito desses versículos, é justamente eu tava pensando em algumas coisas assim, né? E aí isso gerou uma certa preocupação em determinada coisa. E aí me veio exatamente, eu me lembrei exatamente desse versículo lá de Mateus 6. Um versículo específico que eu vou ler para vocês daqui a pouco, mas Mateus 6, talvez você já conheça muito bem ou você não conhece, depois você pode ler lá, o capítulo em si ali de Mateus 6, vai falar muito sobre essas questões da ansiedade da vida, das preocupações que a gente tem. E ele vai falar, vai retratar um cenário muito, assim, natural da vida, que é coisas, assim, muito normais da vida, que é o comer, que é o beber, que é o se vestir, são coisas naturais da vida, são coisas que a gente precisa. Então não tá falando ali de coisas fúteis, mas tá falando de coisas normais, de coisas naturais que todo ser humano precisa para viver. E ele vai falar para você não andar ali preocupado com essas coisas. Essa em específico no versículo 25 de Mateus 6, mas eu lembrei quando eu falei, né, que eu tava me pegando preocupado com uma situação, me veio justamente um versículo em específico. E eu fiquei pensando assim, nossa, realmente, o que isso vai acrescentar na minha vida? E ele tá lá no versículo 27, então capítulo 6, versículo 27 de Mateus, que vai falar assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pensa numa situação aí que tá te arrancando os cabelos, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então existem várias versões que vão falar aí, mas essa versão que ela é muito clara pra gente entender. Então, como, por mais que a gente fique preocupado com alguma situação, nós não podemos acrescentar nenhuma hora que seja a nossa vida, mesmo que a gente se preocupe muito, mesmo que seja uma situação preocupante. Não adianta e não tem por que a gente ficar preocupado demais. A gente não muda o cenário, vamos dizer assim, quando a gente se preocupa. E outra coisa, né, uma frase que me veio na mente é justamente isso, que a nossa preocupação, ela não muda a nossa situação. Então, às vezes você está vivendo uma situação que às vezes está te angustiando de alguma forma, te preocupando, te trazendo estresse ou preocupação mesmo, ansiedade, enfim. Mas
O que você pode fazer por mais que você se preocupe com essa situação? O que você pode fazer? Aqui tá falando, se você se preocupar com a sua vida, né? Vamos colocar isso, se preocupar com a sua vida. Você não tem essa capacidade, nem eu nem você, de acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Por mais que a gente se preocupe com ela e por mais que a gente se preocupe com qualquer situação que seja. Sua preocupação, né? O nome já diz, uma preocupação. Você fica ali ocupado com uma coisa e às vezes com cenários que nunca vão acontecer na sua vida, mas estão te trazendo uma angústia e uma preocupação. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 6 de Mateus. E no capítulo 25 vai falar o seguinte: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Enquanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir, não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? O 26. Olhai para as aves do céu. Isso aí é muito interessante realmente quando você para pegar esse versículo e olhar realmente para os animais em si, mas aqui tá falando justamente das aves, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Outras versões vão dizer, vocês não valem muito mais do que elas, enfim. 27 vai falar justamente aquilo que eu li para vocês, que foi o versículo chave, assim, que me veio na mente, né? Questão de que, por mais que a gente se preocupe, você não consegue acrescentar uma hora que seja do seu dia, nem uma hora, nem minutos, nem segundos a gente consegue acrescentar. Até o versículo 34, talvez você conheça, vai falar das vestes, né, dos lírios do campo. O versículo 30 vai falar assim: portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? É muito interessante realmente, porque às vezes tá preocupado com coisas assim. Eu falei, a gente se preocupa mesmo porque a gente não vê nada. A gente confia e a gente acredita em um Deus que vê e que conhece todas as coisas e que conhece coisas que a gente não vê, que cuida de coisas que a gente nem consegue sequer imaginar. Você que se preocupa tanto com um ente querido, Deus ele consegue cuidar muito melhor dessa pessoa do que você mesmo. Se você se preocupa com um emprego ou, sabe, com a sua saúde, Deus consegue cuidar muito melhor dessa situação do que você, do que eu. É claro que, né, tudo isso quando a gente lê, a gente pensa assim, então eu não preciso fazer nada, não preciso me mover para que nada aconteça. Não, né? Você pode fazer e você deve fazer aquilo que está ao seu alcance fazer. Não adianta você plantar e ficar ali em cima preocupado se aquilo ali vai crescer, se você vai ter fruto em relação àquilo. Não adianta você ficar com o excesso de preocupação, que é o que a gente tem às vezes. Como eu falei, às vezes não é uma preocupação natural, é o andar preocupado sempre com alguma coisa, sempre, sabe, com tudo. Eu ouvido uma música com muita frequência ultimamente, o título dela, né, é Eu Não Perdi o Controle, e fala sobre essa questão de que Deus não perdeu o controle de nada. A gente pode perder o controle de muitas coisas, mas Deus, ele nunca perdeu o controle, ele nunca vai perder o controle de nada. Por mais que pareça, até que a música fala, por mais que pareça que ele perdeu o controle, ele não perdeu. E aí tem uma parte, né, a música vai falar justamente disso, que, né, só você, que às vezes para outras pessoas você tá bem, tá tudo certo, mas pra você, só você sabe a raiz da sua preocupação, vamos dizer assim. Então só você sabe o porquê você se preocupa com isso, por que isso realmente tá te preocupando tanto, né? Só você e Deus sabe realmente porquê, como isso interfere tanto na sua vida. A preocupação é realmente, ela, sabe, é como se a gente imaginasse ela muito maior do que ela realmente é, né? A situação em si. E tem uma parte dessa música que fala, parece que é o fim. Até parece que a gente vai morrer, assim, que não vai dar certo, sabe? E aí fala que o desespero toma conta do seu coração, e aí depois começa a falar, mas eu não perdi o controle. Essa situação que tá acontecendo na sua vida, ela tá te angustiando tanto. Realmente o desespero começa a tomar conta de você, do seu coração, da sua mente, dos seus dias, dos seus relacionamentos, porque você realmente tá muito preocupado
muito ansioso com essa situação. É sempre bom a gente relembrar de que Deus não perdeu o controle. Por mais que pareça, em alguma situação da sua vida, Deus não perdeu o controle. Por mais que você esteja desesperado com alguma situação, se lembre disso. Eu sei que não é uma coisa fácil, não é mesmo? Mas se recorde disso. O que adianta você estar preocupado, você andar preocupado com essa situação? Se recorde dessa frase. A sua preocupação, ela não muda a situação. Mas a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua oração, né? Sua oração não muda Deus, mas pode ter certeza que Ele tá ouvindo. Se isso for algo que também tá te incomodando, tá gerando um estresse em você, Deus quer ouvir, sabe? E quer acalmar seu coração. Talvez Ele tá usando esse vídeo para poder te acalmar, para poder te trazer para entender que, sabe, não adianta você ficar preocupado com coisa nenhuma. Gente, é muito estranho de imaginar, mas é verdade. Independente do que esteja acontecendo, por mais que você se preocupe, a situação, às vezes ela não vai mudar o excesso da sua preocupação. Não deixe com que a preocupação ela tome o lugar no seu coração e que você viva, que você ande preocupado com coisa nenhuma. E é uma coisa muito clichê e é algo que às vezes a gente esquece. É que Deus ele já conhece a situação que está nos causando preocupação, mas a gente deve orar sobre essa situação. E deve ser muito claro com Deus, muito sincero em como isso está afetando a nossa vida, em como isso às vezes está tirando o seu sono, como isso está gerando tanto estresse na sua vida. Às vezes também você não quer orar porque você acha que é uma situação muito boba, o que você já falou com tantas pessoas não adiantou. Mas ore a Deus sobre isso, leve isso em oração a Deus. Todas as suas preocupações, por mínimas que seja ou por maiores, leve em oração. Não ache que é uma coisa boba, sabe? Não ache isso, porque não é. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, tá bom? Se falou, deixa seu comentário aqui embaixo, o que falou com você, deixa o seu like. E como eu falei, se inscreve aqui se você não é inscrito para poder acompanhar todos os devocionais e os demais vídeos que saem aqui, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te espero no próximo devocional, se Deus quiser. Tchau!